Então vamos lá. Vamos começar por servidor público. Então agora nós vamos trabalhar o conceito de servidor. E o que a Lei 8.027 diz que é servidor? Né? Então, cada legislação muitas vezes conceitua o servidor de uma forma ou mais ampliativa ou mais restritiva. Observe que aqui ele vai dizer que servidor, para os fins desta lei, é a pessoa legalmente investida num cargo público ou em um emprego público, tanto na administração direta quanto nas autarquias, né, nas autarquias ou nas fundações públicas. Então, veja, né? Aqui ele trabalha com uma noção mesmo do servidor que detém o que nós chamamos de cargo efetivo. Então, para os fins da Lei 8.027, servidor público é aquele que está ou ocupa um cargo ou um emprego público na administração direta ou na administração indireta, mas apenas autarquias e fundações públicas. Então, nós temos aqui um conceito mais restritivo, bem diferente do que nós vamos ver no decreto, no Código de Ética, porque no Código de Ética o conceito ele é mais ampliativo. Dando continuidade aqui ao nosso cronograma, agora que você sabe o que é servidor, nós vamos começar a analisar dentro do texto da lei quais são os deveres desse servidor. Então vamos lá. Primeiro dever: exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função. Então observe, quando você se torna um servidor, a lei ela define quais serão as competências do seu cargo. Então o que significa isso? A lei vai estabelecer as atribuições legais, né? A lei atribuindo, a lei vai definir as atribuições do seu cargo. Então, no momento em que você, por exemplo, se torna, né, um servidor do Ministério da Agricultura e da Pecuária, você vai ter na lei algumas atribuições, algumas competências. E você, enquanto servidor, tem o dever de exercê-las com zelo e dedicação. Então, o primeiro momento é esse: exercer com zelo e dedicação as atribuições que a lei estabeleceu para o exercício do seu cargo. Segundo, ser leal às instituições que servir. É como se a gente estivesse aqui dizendo, né, no nosso universo empresarial, vestir a camisa da empresa. Então, quando você se torna servidor de um determinado órgão público, ou de uma autarquia, ou até mesmo de uma fundação pública, você tem que vestir a camisa, ser leal. Agora, claro, você sempre vai se lembrar do princípio da legalidade que rege as relações dos servidores públicos. Então, você tem que se ater ao seguinte: ser leal não significa que eu vou assumir e adotar todo, né, eu obedecer toda e qualquer imposição do órgão, sabendo eu que ela é uma imposição, né, uma determinação ilegal. Isso a gente não pode. Então, isso não é ser leal. É diferente. Ser leal aqui é vestir a camisa do órgão, né? É estar atento, né, àquilo que aquele órgão tem como padrão de conduta, trabalhar para que o órgão possa desenvolver plenamente as suas competências. Então, é nesse sentido. Terceiro dever: observar as normas legais e regulamentares. Então, veja, quando você se tornar um servidor público, você vai estar envolvido dentro de um universo de leis, né? O nosso país tem uma característica de uma imensidão de legislações escritas. E nós não temos só a lei em sentido estrito para poder respeitar. Nós temos, além, por exemplo, da Constituição da República, que é a nossa norma suprema, nós temos, além das leis, nós temos normas que são regulamentares. São normas editadas dentro do próprio Poder Executivo. Porque quando eu e você pensamos numa lei, como, por exemplo, a Lei 8.027, a gente está pensando no Poder Legislativo fazendo essa lei. Mas nós não temos que seguir apenas as leis que o Legislativo faz. A gente tem também que obedecer às
normas, né? Os atos normativos editados pelo Poder Executivo. E você, enquanto servidor, vai se ver envolvido em um universo de regulamentos. Então, você, né, tem os regulamentos próprios, por exemplo, né, dos cargos dentro do Ministério da Agricultura relativos ao exercício da veterinária, você tem códigos próprios, regulamentos próprios, nós temos portarias, instruções normativas. Então, no momento que você se torna um servidor, é um dever seu observar todas essas normas. Então, professor, eu posso partir do pressuposto de que é uma obrigação minha conhecer essas leis, essa legislação, esse complexo de normas. Com certeza, para que você possa observá-las, é necessário que você as conheça. Então, observar as normas é um dever do servidor. Quarto dever, cumprir as ordens superiores. Aí eu quero que você destaque no seu material. Coloque aí, querido, a caneta mais colorida que você tiver, fúcsia. As meninas vão saber o que é fúcsia. Meninos, procurem o que é fúcsia. Né? Então, marca aí, com uma caneta super colorida, essa parte final. Exceto quando manifestamente ilegais. Lembre-se, né, que eu estava dizendo, não é porque eu estou no órgão, não é porque eu tenho um superior hierárquico que qualquer determinação dele eu tenho que observar cegamente. Então, aqui, ó, cumprir as ordens dos superiores é o seu dever. Contudo, a lei libera o servidor de cumprir aquelas ordens que estejam contrárias à lei. Então, que sejam manifestamente ilegais. Então, imagine, por exemplo, a lei ela determina que nós não podemos aceitar no âmbito, né, da administração pública propinas e presentes e gratificações para que a gente desempenhe as nossas funções. Então imagine você que você seja, né, venha de um superior hierárquico a você uma determinação de que você receba por ele uma gratificação que fulano, dono de um determinado frigorífico em um município, vai pagar a você para liberar uma fiscalização. Então, você sabe que é uma ordem de superior, porém, ela é manifestamente ilegal. Então, isso não é seu dever. Antes, pelo contrário, o dever do servidor, inclusive, é denunciar esse tipo de conduta, né? E nós temos que ter essa consciência que é muito importante para o bom desempenho das atividades administrativas e a consecução dos fins do Estado, que é satisfazer o quê? O interesse público, o bem comum, e não satisfazer interesses pessoais. Então, fica aí um exemplo para você dessa situação. Vamos lá, né? Continuando aqui, são deveres do servidor. Atender com presteza. Pessoal, quando vocês estiverem fazendo a leitura desses deveres, vocês vão observar ao longo do seu estudo que todos eles estão diretamente relacionados com 5 princípios que estão, né, que regem a atividade administrativa: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Aqui dentro das normas de conduta, nós vamos ver o princípio da eficiência se perfazendo, né? O que é o princípio da eficiência? É uma administração pública gerencial, uma administração que busca os melhores resultados com o mínimo, né, de custo, de esforço, né, desnecessário, vamos dizer assim, né, de tempo, com o mínimo da utilização dos recursos públicos. Então, eu vou ter efetividade nos resultados, mas eu vou diminuir os custos disso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um servidor que atende com presteza o público em geral, ele é um servidor eficiente, né? Porque ele vai ser bem avaliado, o serviço é bem prestado, né? A população fica satisfeita. Então, isso são formas de se satisfazer o bem comum. E um dos deveres do servidor justamente é este: atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas. Aí destaque mais uma vez aí no seu material.
ressalvadas as protegidas por sigilo. Existem informações que não podem ser publicadas, né? Então, existem algumas informações que, em razão do interesse do Estado, elas vão ser resguardadas. Por isso, nem todo tipo de informação é acessível ao público. E isso é correto, é válido. Inclusive, a Constituição da República assim o garante, né, que você tenha direito de obter informações. Contudo, aquelas que são ressalvadas por sigilo, elas não podem ser acessíveis ao público. Então, se você é um servidor e no exercício das suas atribuições, você atende o público em geral e tem uma informação solicitada, se aquela informação ela é sigilosa, você pode sim negar o acesso sem que isso, né, caracterize uma violação dos deveres do servidor público. Também atender com com presteza a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Esses dois, né, essas duas situações aqui dentro dos deveres dos servidores, elas estão resguardadas pelo artigo 5º da Constituição da República. Aqui, o nosso direito de informação e aqui o direito de obter certidões para a defesa de direitos. Então, se eu vou a um determinado órgão público, por exemplo, eu vou à Receita Federal e eu quero obter uma certidão negativa de débitos, né, para dizer se eu tenho ou não débitos tributários, se eu estou devendo tributos para o Estado. Eles têm que me atender com presteza para me fornecer essas certidões, porque pode ser que eu seja uma empresa e que eu quero participar de uma licitação. E aí eu tenho todo o direito de obter uma certidão. Então, é um dever do servidor. Também é dever dele zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Princípio, né, dever esse diretamente relacionado ao princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele tem uma relação direta com a economicidade. Então, quando você é um servidor eficiente, você cumpre os seus deveres, você entende perfeitamente que a coisa pública, ela pertence a todos, à sociedade como um todo, inclusive a você. Então, você entende que os gastos desnecessários, eles retiram recursos da máquina pública que poderiam ser alocados em outros tipos de atos, né, em outros tipos de ações governamentais que vão ter que ser, né, utilizados para repor material, por exemplo, de escritório que o servidor não soube usar com a economia. Então, quando você entra lá, né, não é porque quem comprou foi a administração. Te digo, quem comprou não foi a administração, foi você, fui eu, foi toda a sociedade, porque esses recursos, em sua grande maioria, eles são provenientes dos tributos que nós pagamos. Então, é por meio desses tributos, do meu e do seu dinheiro, que a coisa pública se movimenta. Então, o patrimônio público ele é adquirido por meio desses recursos. Então, é um dever do servidor e é um dever inteligente. Porque eu tenho que pensar que esse dever, ele é um dever meu enquanto cidadão e não somente enquanto servidor. Então, fique atento. Continuando, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade. Então, você se lembra, né? Vamos até voltar aqui. Olha só, né? Ressalvadas as protegidas por sigilo. Nós temos aqui, então, né? Você vai ver. Nós temos aqui que você tem que guardar esse sigilo, né? E não pode ficar, digamos assim, contando a todo mundo, né? Ao Deus dará, você fala a respeito das coisas da repartição. Se você sabe que aquilo é sigiloso, você guarda para você, né, aqueles assuntos. Então, sigilo, manter segredo a respeito de assuntos da repartição que estão protegidos por sigilo é um dever seu enquanto servidor. Manter conduta compatível com a moralidade pública. Quando nós estivermos falando lá no Código de Ética, nós vamos falar melhor sobre a moral.
né? Mas a moralidade administrativa, ela está diretamente relacionada não àquilo que eu, indivíduo, entendo como sendo moral, mas aquilo que a sociedade entende como moral. Então a sociedade, ela não entende como um ato moral um servidor que recebe propinas para liberar uma determinada empresa de uma fiscalização sanitária. Isso é imoral. E a imoralidade administrativa, ela gera consequências para o servidor. Então, quando o servidor ele entende os seus deveres, ele se mantém probo, correto, honesto, dentro desse princípio aí da moralidade administrativa. Nós vamos, então, encerrar esse bloco. No nosso próximo bloco, nós continuamos com os deveres do servidor e já vamos falar sobre as faltas administrativas. Até lá!